Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuaremos o nosso estudo na Epístola de Paulo a Tito, desta vez no capítulo 3, versículo 8 ao 11. O texto sagrado diz: Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Paulo, após falar sobre a graça maravilhosa e salvadora do nosso Deus, ele agora volta ao assunto central da epístola, a necessidade das boas obras. Ora, Paulo acabara de apresentar a graça salvadora de Deus. E isso traz consigo um grande privilégio, porém também uma grande responsabilidade. Alguém que foi salvo pela graça de Deus não pode viver uma vida velha manchada pelo pecado e pelo mau testemunho. Paulo evoca a ideia de que a igreja deve ser exemplo, deve ser modelo diante da sociedade descrente, diante de um mundo pagão e apóstata. Então, Paulo aqui, ele diz que essa palavra, ela é fiel, ou seja, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça salvadora de Deus é uma mensagem digna de toda confiança. Ela é verdadeira, ela é eficiente. E essa era a incumbência de Paulo a Tito, para que Tito continuasse a proclamar a necessidade de viver o Evangelho na igreja em Creta, na ilha de Creta. A igreja deveria ser um testemunho vivo da graça, do amor, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus e principalmente da verdade de Deus. E Paulo diz que eles deveriam se aplicar, outras traduções dizem se empenhar na prática das boas obras. Isso significa que exige esforço da nossa parte. A salvação é gratuita, sim, sem nenhuma dúvida. Paulo acabara de apresentar que não foi por nenhum mérito nosso, mas o mérito de Deus, o mérito do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo em prol da nossa redenção. Porém, exige esforço da nossa parte viver de acordo agora com a vontade de Deus. Este texto está em sintonia com Romanos 6, que Paulo diz que agora que nós fomos salvos pela graça, não podemos mais voltar à velha vida de pecado. Porque, ora, nós que fomos libertos do domínio do pecado, como vamos viver escravizados por ele? De forma alguma. Nós devemos viver agora uma vida que glorifique a Deus e que eleve o testemunho da igreja na sociedade onde ela está inserida. E Paulo, a sua segunda instrução para Tito é que ele não entre em questões inúteis, em debates infrutíferos, que não vão promover edificação espiritual, mas apenas levantar dúvidas, questionamentos, e que não trará nenhum benefício espiritual para ambas as partes. No versículo 9 nós podemos perceber que esses mestres falsos, eles eram judeus, pelo menos em grande parte. E alguns rabinos e outros falsos mestres judeus, eles ficavam procurando, na nossa linguagem popular, chifre em cabeça de macaco, procurando interpretações loucas, sem nexo, na antiga aliança. Eles passavam horas e horas debatendo para saber se tal comida poderia ser pura ou impura, coisas que não edificam nem promovem santificação. Paulo diz que Tito deve evitar esses debates insanos que não produz nenhum fruto para a glória de Deus, mas apenas levanta questionamento. É bem claro que a fé cristã ela não é cega. Porém, se alguém vive questionando algo e nunca chega a uma conclusão,
tal debate, tal questionamento não tem nenhum valor diante da revelação divina, porque nós devemos ter plena convicção da nossa fé. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E questionamentos que nunca nos levam a uma fé genuína, convicta, esses debates devem ser evitados. E por fim, Paulo, ele instrui Timóteo no versículo 10 e 11 a evitar o homem herege, ou seja, contencioso, faccioso, que promove dissensão na igreja ao invés de promover a unidade. Ora, se o fruto do Espírito Santo promove unidade no corpo de Cristo, alguém que causa dissensão está em conflito com a obra do Espírito. Esse homem aqui, faccioso, refere-se a alguém que, além de estar enganado, não aceita de nenhuma forma a correção. Não aceita que ele está errado e que a palavra de Deus está certa. É aquele que, depois de uma e outra admoestação, Paulo diz que deve ser evitado, porque ele diz no versículo 11 que ele está pervertido, ou seja, ele naufragou, ele saiu do caminho. Ele não está na vereda dos justos, mas ele está na vereda dos ímpios. Ele está trilhando um caminho pernicioso que leva à perdição. E ao ser confrontado pela verdade bíblica, ao invés dele aceitar a instrução das Escrituras, ele rejeita, achando que é o dono da verdade. E ele não apenas está pervertido, mas como vive na prática do pecado obstinado. A expressão aí, peca, está no presente do indicativo e indica, no grego, uma ação contínua, uma ação habitual. Ou seja, ele permanece no pecado da incredulidade, rejeitando a verdade de Deus. Permanece na sua obstinação. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: se alguém permanece voluntariamente na prática do pecado após ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício por tais pessoas. Hebreus 10, do 26 ao 29. Então nós precisamos, ao ser confrontados com a verdade de Deus, abandonarmos os nossos pensamentos equivocados e abraçar a fé bíblica. Abraçar o ensino escriturístico. Pois, como o apóstolo Paulo diz, seja o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E por fim, Paulo diz que esse homem em si mesmo está condenado. Por que Paulo diz isso? Porque ele mesmo está rejeitando a graça salvadora. Ele mesmo está rejeitando a única oferta que pode lhe salvar de tal condenação. E ele, deliberadamente rejeitando os apelos do Espírito Santo, rejeitando a doutrina bíblica acerca da salvação, ele está se autocondenando, porque ele está negando a si mesmo a oportunidade de salvar-se. Ele está privando a si mesmo da graça salvadora de Deus. E Paulo diz que Tito deve evitar tais pessoas. Não que Tito devesse tratá-lo com desdém, mas que tal pessoa estava em seus caminhos trilhando o caminho da perdição e não aceitava mais a admoestação. É triste ver como existem pessoas que até já foram pessoas, pelo menos nominalmente, cristãs, e hoje renegam essas verdades que um dia abraçaram, de tal forma que eles destroem os alicerces que eles um dia creram. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, e se nós permanecermos na verdade, o Deus da verdade se revelará cada dia mais e mais, nos dando pleno conhecimento da sua vontade e na sua revelação maravilhosa e bendita. Então, é um dever cristão viver as boas obras, ou seja, ter um testemunho impactante que influencie a sociedade e não que seja influenciado por ela. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida e que Deus lhe abençoe poderosamente para o louvor da sua glória. Amém.